orçamento doméstico. A gente volta a falar com o repórter Denis Queiroz, que traz mais informações. Denis, existe alguma fórmula para evitar esses problemas? Olha, Giovana, na verdade não existem fórmulas, existem caminhos. Segundo a economista Teresa Kelly, que está aqui com a gente, o melhor caminho seriam melhores políticas públicas. Vamos conversar com ela. Bom dia. Como é que essas políticas públicas poderiam melhorar o quadro do trabalhador? Bom dia. Vejam só, o que acontece? Esses indicadores do IBGE e da PNAD estão mostrando que a concentração de renda no Brasil, ela continua ainda muito elevada. Tá? Para que você tenha uma ideia, 13% das famílias brasileiras recebem em média até um salário mínimo. Então, eu não estou falando um salário mínimo, é até um salário mínimo. E quando você vem para a região Nordeste, esse percentual é ainda maior. Então, você tem as famílias na região Nordeste recebendo até um salário mínimo, um percentual de 25%, o que mostra claramente uma grande concentração de renda, já que esse percentual na região Sudeste, por exemplo, é de 8,1%. Então, o que teria que ser feito seriam políticas públicas indutoras, tá? Uma desconcentração de renda. Tanto é assim que o índice de Gini, que é um índice que mede a concentração de renda, foi considerado pelo IBGE como estável, ou seja, não houve melhoria nenhuma ao longo dos últimos 5, 6 anos. Tá? O ganho que a gente teve no início do Plano Real, ele já se diluiu. Então, hoje o que a gente precisa é rever a política pública, tá? De modo a gerar mais emprego, mais renda e uma melhor distribuição da renda nesse país. A única saída é essa política pública. O que a gente está vendo hoje é que exatamente isso, que há um número grande de desempregados, por consequência, muita mão de obra, e se emprega se pagando menos a cada dia. Na década de 90 se pagava R$3.000 a um profissional da área de marketing, por exemplo, se paga R$1.500 hoje. É mais ou menos esse o desenho que se fez durante a década? É bem por aí. Por que acontece? A gente sabe que lei de mercado é o quê? Oferta e demanda. Quanto maior a oferta, mais barato tendem a ser os preços. Como qualquer produto. Quando a gente tem um excesso de produto num supermercado, numa loja, o que acontece? O preço não tende a baixar? É a mesma coisa, tá? Então, o que está acontecendo? Você está tendo uma oferta muito maior de mão de obra, o mercado não está absorvendo, porque a gente vem num quadro econômico de instabilidade e de pouco crescimento, para não dizer até mesmo uma recessão, que é uma palavra um pouco mais forte. Então, se a gente considerar que cada vez são criados menos postos de trabalho, que a oferta é cada vez maior, como resultado, o que a gente vai ter? Uma exigência de qualificação dessa mão de obra ainda maior. Então, hoje não se exige mais só um nível superior, mas um nível superior à computação, que isso já é básico, tá? Uma nova língua, atividades profissionais correlatas, desenvolvimento de pesquisa. Então, as exigências passam a ser bem maiores e, em contrapartida, os salários também não levam a esse desempenho. Então, os salários ficam estáveis. A consequência natural realmente é essa, de se exigir mais do empregado e se pagar menos a esse empregado? Infelizmente, é bem provável que essas continuem sendo a exigência do mercado. É uma exigência mundial, é um dos reflexos da globalização, tá? Não é um quadro só brasileiro, é um quadro mundial. Cada vez mais, para serem competitivas, as empresas precisam ofertar produtos melhores e, por isso, precisam de mão de obra mais qualificada, mas a preços extremamente competitivos, tá? E a empresa ela não tem como, por exemplo, baixar preço de impostos, tá? De despesas com matéria-prima, onde ela provavelmente pode mexer mais em quê? Em custo de mão de obra. E aí, custo de mão de obra se baixa mais. E se exige em contrapartida melhores profissionais e salários menores. E o profissional que infelizmente não esteja satisfeito, ele vai procurar uma outra alternativa. Agora, claro, eu queria ressaltar, profissionais bem qualificados, experientes, eles sempre têm espaço no mercado. Por isso que a educação é uma ferramenta tão básica, tá? A educação tem que ser muito bem trabalhada por conta disso. E esse empregado que está ganhando menos, o que é que ele deve fazer em casa? Ajuste no orçamento doméstico é a saída? Olha, ajuste no orçamento doméstico, isso não é só para quem ganha menos, não. Isso é para todo mundo, é para toda a população, tá? Eu estava recentemente até conversando, observando o seguinte, que hoje todos os veículos de comunicação, sejam de revistas, telejornais semanais, inclusive, tá, de grande repercussão, estão apresentando alguma matéria, chamando a atenção para essa necessidade. E essa necessidade não é só para a população de baixa renda, não, porque essa até mesmo já vive dentro de um orçamento tão restrito que naturalmente já faz. Agora, só para encerrar, a pesquisa também revela que as mulheres estão conseguindo igualar o salário aos homens. O que é que isso representa?
Veja, o que está acontecendo? É porque anteriormente as mulheres elas entravam no mercado de trabalho com funções cujas remunerações eram menores, tá? Então eram secretárias, eram auxiliares, e hoje você já tem a mulher com outro perfil. Então hoje já são empresárias, já são executivas, tá? O nível de qualificação da mulher hoje é bem maior, tá? E é uma tendência, inclusive, que você tenha daqui a uns 10, 15 anos as mulheres mais bem qualificadas, tá? Porque elas estão buscando cursos de graduação, de pós-graduação. É uma tendência que provavelmente a gente chega a estabilizar, tá? Daqui a uns 10, 15 anos. A gente agradece a sua participação.